Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. Assim inicia o nosso irmão Paulo de Tarso, a sua primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 12 da Bíblia, do nosso Evangelho, do Novo Testamento. Paulo retrata para nós em sua fala, nesse capítulo 12, dessa primeira epístola aos Coríntios, ele faz para a gente uma reflexão, traz para a gente uma reflexão a respeito da mediunidade. Talvez seja dos apóstolos do Cristo aquele que mais se preocupou em trazer aos povos do mundo uma reflexão a respeito do papel da mediunidade e de como lidar, como conviver com ela. Então, lá na primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 12, dos versículos de 1 a 31, a gente vai ver que Paulo, se referindo à mediunidade como um dom, vem trazer para a gente reflexões importantes a respeito do fenômeno mediúnico. Lá no versículo 3, ele diz assim: por isso eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. No versículo 4, ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos substituir dom por mediunidade? Há diferentes tipos de mediunidade, mas o Espírito é um só, Ele mesmo. Versículo 5. Há diferentes tipos de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou melhor, ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Deus é um só, oferecendo a cada um de nós o potencial, ou o dom, ou a mediunidade necessária para que cada um exerça, através dela, tudo de bom e de bem que possa exercer sobre suas vidas. Dom de Deus oferecido a nós. Por isso, Paulo trata a mediunidade como um dom, até mesmo porque a gente tem que considerar que àquela época as pessoas não conheciam a palavra mediunidade, e sim dons. O versículo 6 ele diz assim, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Visando ao bem comum. Versículo 8, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Versículo 9, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. São as diversas formas de mediunidade que podem se apresentar a cada um de nós. No versículo 10 ele diz assim, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. O versículo 11 ele diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12. Nós sabemos, porque a doutrina espírita nos esclarece, que todos nós, seres humanos,
somos dotados da faculdade mediúnica. Todos nós, de alguma sorte, sentimos a presença de espíritos, embora nem todos tenhamos a noção, o conhecimento, a percepção de que isso existe, de que isso é possível. Lá em 1857, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, já trouxe para nós essa realidade, dizendo para nós que os espíritos existem e que eles são, sim, capazes de se comunicar conosco. Se é assim, se temos consciência de que somos filhos de Deus, seres humanos, capazes de perceber a presença de outros seres humanos entre nós, como é que nós lidamos com esse potencial que nos é oferecido? O que fazemos com isso que nós recebemos? A gente vai dar um pulo agora. A gente vai sair do versículo 11 e vai dar um pulozinho para o versículo 28. Lá no versículo 28 dessa mesma epístola de Paulo, no capítulo 12, ele diz assim, ó. Versículo 28, tá? Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Versículo 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? E ele termina no versículo 31, dizendo assim para a gente: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Todos nós somos médiuns, nós bem o sabemos. Uns possuem a mediunidade ostensiva, que se apresenta de forma tão ostensiva que é perceptível, inclusive, aos olhos dos outros. E alguns não. É tão interessante o estudo, o conhecimento da faculdade mediúnica, que com o tempo a gente vai começando a entender, compreender com aquilo que a gente absorve desses conhecimentos. A gente vai começando a entender e até mesmo sentir, pressentir a presença dos espíritos benfeitores amigos. Vou contar para vocês uma experiência curiosa e no final eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu não sou um médium ostensivo. Isso já me foi dito por um guia espiritual daqui da nossa casa. Todavia, desde a minha juventude, eu sempre gostei muito de escrever. Quando adentrei a doutrina espírita e passei a frequentar as reuniões públicas no Grupo Espírita Francisco de Assis, a nossa casa de oração e de trabalho, que a gente tanto ama, quando adentramos a essa doutrina e passamos a estudar um pouco mais a respeito da fenomenologia mediúnica, principalmente porque ainda é aquilo que mais nos atrai em relação aos estudos, à mediunidade. Começamos a escrever coisas que para as outras pessoas que liam, tinham um aprofundamento muito interessante e que valia muito a pena refletir a respeito daquelas coisas que estavam sendo escritas. A felicidade era grande. Mas aí, de tanto escrever, fui orientado, ou foi pedido por alguns amigos que eu pedisse uma orientação, para saber, de repente, se essas mensagens não se tratavam de psicografia. Aquela capacidade que a pessoa tem
descrever aquilo que os espíritos estão relatando. O nosso irmão Yuri, mentor espiritual desta casa, dos trabalhos desta casa, envia uma mensagem para mim e diz assim: meu irmão, não se trata de psicografia, não se trata de uma mediunidade ostensiva. Porém, todas as vezes que você se compromete, todas as vezes que você deseja escrever algo de bom, de positivo, para quem quer que seja, até para você mesmo, os espíritos simpáticos às suas ideias e a você se aproximam e eles lhe influenciam, enviando para você os pensamentos. Bom, então eu não sou médium ostensivo. Mas o que o nosso irmão está me dizendo é que todas as vezes que eu resolvo fazer algo de bom e de positivo, espíritos benfeitores amigos se aproximam da gente para que a gente possa concluir aquilo com a inspiração deles. Eles se aproveitam da boa vontade do médium para que algo de positivo seja levado a cabo. Tá bom, beleza, tranquilo. E tem sido assim ao longo da minha vida. E eu vou mostrar para vocês ao final dessa exposição o que foi que a gente conseguiu, através dessa mediunidade intuitiva, trazer para vocês a respeito desse senhor que segunda-feira completa 163 anos de existência. O Livro dos Médiuns. Dando continuidade à nossa conversa, a gente vai encontrar então em Paulo, no apóstolo Paulo, essas referências dos diferentes tipos de mediunidade que podem acontecer. E essas referências também trazidas através dele com algumas instruções de como lidar com esse fenômeno. Está lá. Primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos de 1 a 33. Quem quiser se aprofundar um pouquinho a respeito do que Paulo fala sobre mediunidade, só é buscar na Bíblia, na nossa Bíblia, o assunto nesse roteiro que eu acabei de falar. Aí, Paulo, em relação a tudo que nos foi entregue na Bíblia, em relação a essa sua mensagem aos Coríntios, ele falou para a gente que algumas pessoas são intuídas, ou têm o dom da mediunidade, ou têm a mediunidade para proferirem palavras de sabedoria, outros, palavras de fé, outros, a possibilidade de fazer curas, outros, ele fala em milagres, a faculdade de operar milagres, a faculdade de profetizar e a faculdade de falar em línguas. E tem também um acontecimento na minha vida que eu posso compartilhar com vocês. Eu tenho um irmão, um primo muito católico, que certa feita eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida, no qual a depressão estava começando a tomar conta de mim. Esse meu irmão é uma pessoa muito religiosa. Esse meu irmão, mas leia-se primo. Esse meu primo é uma pessoa muito religiosa, muito ligada à igreja e muito ligada aos trabalhos da igreja. A gente estava no centro da cidade, ele me levou até um recinto da igreja, onde lá tinha uma imagem do Cristo deitado. Acho que aquela imagem é a imagem de Jesus depois que foi retirado da cruz. E ele, nesse momento, resolveu fazer uma prece para que eu pudesse sair daquele estado de ânimo. De repente, eu já era espírita. Eu já era, inclusive, facilitador de grupos de estudo no Jefa. Ele, de repente, durante a sua oração, ele começou a falar uma língua muito, muito estranha, gente. Eu não reconhecia aquela língua. Depois de algum tempo, muito recentemente, eu acredito hoje que ele falou em aramaico. Foi muito curioso. Eu não me assustei, porque, como já era estudioso da doutrina
e por ser muito curioso, eu sempre gostei de fazer as investigações. Ele disse para mim que tinha consciência, sim, de que tinha falado em outra língua, mas não sabia absolutamente nada do que havia falado. Não sabe o que falou. Mas que ele falou em outra língua, falou. Essa foi uma das tantas provas que a gente teve do fenômeno mediúnico se enraizando ou se colocando, se apresentando em uma pessoa. Mas tiveram tantas outras também, viu? Talvez porque eu seja uma pessoa um tanto teimosa e um tanto desconfiado. Aí Deus oportunizou para mim em diversas fases da vida essa possibilidade de acredita, criatura, olha o que está acontecendo. E Paulo faz, no conjunto de suas observações, ele faz uma advertência muito interessante quando ele diz que não existe mediunidade melhor do que a outra, maior do que a outra, não. Todos são dons que precisam ser respeitados, conhecidos e aproveitados da melhor forma possível para que a pessoa possa se inteirar plenamente a respeito da faculdade e a respeito do bom uso que precisa fazer. Muito antes de Paulo, entre os assírios, os egípcios e os caldeus, entre esses povos, já se estudava e se exercia a mediunidade. E lá na igreja cristã primitiva, lá no começo do cristianismo, aconteciam muitos fenômenos mediúnicos. Era comum isso acontecer. Era muito comum acontecerem fenômenos mediúnicos lá na igreja primitiva, lá nos primórdios, no princípio do cristianismo. Isso nos é informado pela espiritualidade também. Mas o que foi que aconteceu, gente? Durante ou a partir do século II, depois de Cristo, a mediunidade começou a ser utilizada de forma equivocada. Era desmando de toda sorte. Abusos, tanto dos encarnados como dos desencarnados sobre os médiuns. E não existia nenhum disciplinamento maior. Se lá atrás Moisés proibiu a prática mediúnica, no século II os abusos foram enormes. E isso, historicamente, isso comprometeu muito junto à Igreja Católica, junto ao cristianismo, comprometeu muito a propagação e difusão da mediunidade como a grande possibilidade que o ser humano tem de estar em contato com aqueles do mundo invisível. Foi um mal, porque a mediunidade que poderia ter sido uma coisa melhor estudada, uma atribuição do espírito melhor estudado, com melhores critérios, talvez até metodizado, não aconteceu. Simplesmente a igreja proibiu. Se a prática deveria ter sido melhor implementada através de estudos, de pesquisa, através de coerência doutrinária, na qual a pessoa pudesse lidar melhor com as informações que poderia ter, e isso não aconteceu, o prejuízo foi muito grande. Porque a quantidade de médiuns em toda parte que apareceu exercendo charlatanismo, até mesmo com interesses financeiros, foi uma coisa assim, fora do normal, e houve realmente, na humanidade como um todo, um verdadeiro esquecimento da essência mediúnica, daquilo que a mediunidade pode oferecer para a gente, enquanto esse dom, ou essa capacidade que o espírito tem de comunicação com os seres espirituais. Século II, a gente começa a atravessar tudo isso. Mas aí,
no dia 15 de janeiro de 1861, com base na segunda parte do Livro dos Espíritos, que já havia sido lançado no ano de 1861, né? 1857, com base no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, a partir do capítulo 5, que fala muito do fenômeno mediúnico, Kardec lança, nessa data, o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns vai trazer para a gente, 19 séculos depois, um roteiro para que a gente possa entender, interpretar, analisar com mais propriedade a respeito do fenômeno mediúnico. Ele é um livro muito curioso. É um livro também que traz para a gente um norteamento a respeito do que seja a mediunidade. E esse norteamento faz com que a gente também aprenda a lidar melhor com as nossas potencialidades. Apesar da predominância científica do livro, né, isso não significa dizer que ele não esteja perfeitamente entrosado com a ciência, a filosofia e a religião. Então vejam, pelo planejamento dado a Kardec, pelos espíritos superiores, Kardec veio lançar, depois do Livro dos Espíritos, 4 anos depois, baseado nesse capítulo 5 da segunda parte, o Livro dos Médiuns. É o segundo livro da codificação. Primeiro, os Espíritos dão suas comunicações, suas instruções a Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Depois, Kardec vem falar sobre a mediunidade para a gente, baseado, inclusive, em muitas informações que foram extraídas lá em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, que é um livro extremamente importante para todos nós que abraçamos a doutrina espírita, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, ela fala só de noções preliminares a respeito da doutrina e da mediunidade, a respeito do espiritismo e da mediunidade. Aí eu trouxe aqui alguns trechos do livro, porque o interesse maior em a gente estar comemorando segunda-feira essa obra, o interesse maior nosso é que vocês também tenham desejo, vontade de folheá-la, lê-la, estudá-la e compreender melhor como são nossas relações com o mundo espiritual. Aí, nessa primeira parte, que são as noções preliminares, existem 4 temas fundamentais que são entregues a gente. O primeiro, inclusive, é bem curioso, porque é uma pergunta: há espíritos? Existem espíritos? Vejam o comentário que a gente encontra. A gente trouxe textos quebrados, extraídos do livro, que diz assim, qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente, fora da matéria, e é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Existe um princípio inteligente fora da matéria. Nem tudo que é inteligente está materialmente corporificado. E nós temos essas noções quando a gente, inclusive, como seres primitivos que eram, a gente tinha alguma noção, alguma ideia de que existiria, de alguma sorte, algo depois da morte. Kardec diz assim também lá: muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas e, conseguintemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Esta dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, a verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa
supondo-os erradamente seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. Os espíritos existem. Mas, Max, por que eu não posso vê-los? Por que eu não vejo? Por que Maxwell não vê? Porque eu não tenho o dom, a mediunidade clarividente. Mas quem tem clarividência pode até, nesse momento, estar vendo a quantidade enorme de espíritos que tem aqui. Mas, Max, como é que você diz que tem uma quantidade enorme de espíritos aqui se você não os vê? Eu não vejo o ar, mas sei que ele existe. Eu não vejo o vento, mas sei que ele existe. E a doutrina espírita, ao longo dos estudos, dos apanhados que a gente faz, no Pentateuco kardeciano, nessas 5 obras, ela vem dar a gente a certeza e a convicção de que o espiritismo matou a morte. Que Deus, que é misericordioso, justo e bom, entregou para a gente, através dessa doutrina consoladora, a certeza de que nós vivemos e convivemos entre espíritos. Que Kardec, inclusive, foi esclarecido de que essa nossa relação com o mundo espiritual ela é tão estreita, que de ordinário são eles que nos dirigem. As nossas inspirações, as nossas ideias, as nossas posturas, às vezes, de mudar de ideia, muitas vezes são tão somente a influência de seres espirituais entre nós. Mas a gente não tem conhecimento ainda aguçado para compreender isso e aceitar. E é isso que Kardec está trazendo para a gente como esclarecimento em O Livro dos Médiuns. Ele até questiona assim lá no livro, ó. Por que não há de um espírito livre se comunicar com um espírito cativo, como um homem livre com o encarcerado? A gente trabalha em reunião mediúnica já há muitos anos. E eu fico pensando, meu Deus, depois de longos anos trabalhando em reunião mediúnica, a gente fica pensando, meu Deus, o que seria de nós se nós não tivéssemos mais a mínima possibilidade de entrarmos em contato com aqueles que estão no plano físico? Como haveria consolação? Se assim o fosse, como consolar um espírito que está em um mundo diferente do nosso, no mundo invisível, vamos dizer assim, necessitado de assistência, de ajuda, de uma palavra amiga, e que não encontra nesse mundo espiritual essa assistência, essa palavra amiga para o orientar? Imaginem vocês o que seria do mundo espiritual se não houvesse também a possibilidade de você, da gente desencarnado, trazer para os encarnados algum tipo de mensagem que trouxesse esclarecimento, consolo. Onde estaria aí a misericórdia de Deus? Questões a serem refletidas. Kardec ainda pergunta assim, ó. Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar desse corpo vivo para exprimir o seu pensamento? Do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fala para se fazer compreendido. Lembram do que o benfeitor amigo espiritual nos disse, lá no começo da nossa fala? Que todas as vezes que a gente tinha uma ideia boa, um desejo bom, satisfatório de trazer ou levar uma mensagem do bem, a gente era inspirado por espíritos simpáticos a nós. Eu quero até agradecer a esses espíritos simpáticos a nós, que às vezes, em momentos como esse, trazem para a gente informações inspiradoras,
nas quais a gente traz algum tipo de informação que está fora desse contexto aqui. Esse contexto, que é a nossa fala. Como manda quem pode e obedece quem tem juízo, é bom que a gente deixe de falar. Se é uma mensagem positiva, se é uma mensagem que vai trazer para os outros algo de significativo, por que não? E continua nos seus estudos, Kardec, ele vai falar um pouquinho lá, nessas noções preliminares do Livro dos Médiuns, ele vai falar sobre do maravilhoso e do sobrenatural. Porque assim, estudar doutrina espírita, ou estudar espiritismo, ou falar sobre espíritos, na cabeça daqueles que ainda não têm o conteúdo doutrinário que a doutrina espírita oferece, passa muito pela imaginação na qual o fato espiritual, a mediunidade é coisa do sobrenatural. Aí Kardec diz assim lá: os fatos que o espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Leis novas, gente. Não há nada de sobrenatural, não. São leis novas que a gente ainda não conhece. Desde que alguns dos que passavam por miraculosos encontram assim explicação lógica, motiva este bastante para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. A gente vai negar a relação nossa com os espíritos, a possibilidade de termos comunicação com os espíritos, tão somente porque a gente não os vê, ou porque, de repente, isso é coisa sobrenatural? Não seria talvez mais fácil entender que, diante da bondade de Deus, de Jesus, espíritos simpáticos a nós, eles são sim capazes de se apresentarem através do uso do corpo de uma outra pessoa, de um médium, para trazer para a gente uma mensagem? Por que não? Naquele período em que eu falei para vocês que eu estava em situação depressiva, por conta de alguns acontecimentos na minha vida, eu estava em mais de uma vez, gente, mais de uma vez, eu estava em uma reunião mediúnica. E um pouquinho antes de terminar a reunião, um espírito amigo, ele não se identificou, ele mandou um recado para mim através de uma psicografia de uma amiga muito querida daqui do Jefa. Quando terminou a reunião, ela chegou para mim e disse: Max, isso aqui é para você. O espírito que estava próximo a mim é muito ligado a você. E ele pediu que eu te entregasse isso. Eu fiquei muito feliz com essa psicografia que me foi entregue, dada, sem eu pedir, sem ao menos eu pedir. E aquela psicografia trazia, aquela mensagem trazia pormenores a respeito da situação que eu passava, que eu estava passando, que a nossa irmã, amiga médium, não sabia. Talvez Deus estivesse me presenteando dessa forma para dizer aí: acredita, criatura, existe sim a possibilidade maravilhosa da comunicação dos espíritos conosco. Confia. Posteriormente, isso também aconteceu uma outra vez. A gente recebeu uma comunicação mediúnica, na qual a médium também, talvez percebendo a nossa preocupação em relação a algum problema familiar, nos trouxe uma mensagem sem que nós a pedíssemos. Isso sim é maravilhoso, isso não tem nada de sobrenatural. Tão somente é a ajuda que os espíritos amigos benfeitores simpáticos a nós, que gostam da gente, vêm, se aproximam, e através de um canal mediúnico, através de alguém que está ali predisposto a servir, a ajudar,
se utiliza desse médium para que a mensagem seja dada, para que a mensagem seja recebida. Tudo isso, gente, a gente vai compreender melhor se a gente ler o livro dos médiuns. Por isso tão importante para a gente esse aniversário, para que a gente possa se interessar um tanto mais a respeito desta obra. Tem uma coisa também em relação aos trabalhos que Kardec desempenhou para escrever o livro dos médiuns, que é referente ao método que ele utilizou para fazer seus estudos, suas pesquisas. Método científico, viu, gente? Aí lá diz assim, ó, para no ensino do Espiritismo proceder-se como se procederia com relação ao das ciências ordinárias, preciso fora passar em revista toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples para chegar sucessivamente aos mais complexos. Diz Kardec ainda, ora, isso não é possível porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais opera-se sobre a matéria bruta que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se os efeitos. No espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidos aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Daí, o declararmos abertamente que quem quer que se blasfeme de os obter à vontade não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Então é assim. Você está estudando doutrina espírita, fenômenos espíritas, o controle desses estudos, ele não pode ser feito tão somente de forma material, não. E aquele que está estudando o fenômeno, ele tem que levar em consideração também que existem forças naturais, físico-químicas, inclusive, que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue perceber. É por isso que tem um capítulo lá em O Livro dos Médiuns que trata sobre os fluidos. Quando a gente entender um pouquinho mais, pelo menos um pouquinho, a respeito de fluidos e de como eles interagem com a vida no mundo carnal, a gente vai entender melhor como é essa existência, essa vida no plano espiritual. E aí, Max, como é que eu consigo isso? Vai estudar o Livro dos Médiuns, vai estudar o Livro dos Espíritos. Venha participar dos nossos grupos de estudo, ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, inclusive como facilitador de grupo de estudos que a gente está. Eu quero aproveitar para fazer um convite a vocês. Tem uma turma aí que já, uma está se encerrando e outra se encerrou. A turma da quinta-feira já encerrou os estudos. Então, esse ano, a gente vai ter, mais uma vez, o estudo sistemático da doutrina espírita se iniciando em nossa casa. Fica aqui o convite, né? Para que a gente possa se reunir e estudar doutrina espírita. O método adotado por Kardec na investigação e comprovação do fato mediúnico é o experimental, aplicado às ciências positivas, fundamentado na observação, comparação, análise sistemática e conclusão. Coisa de cientista, né, não? Maravilhoso isso. O espiritismo procede exatamente como as ciências positivas, aplicando o método experimental. Kardec foi experimentando, inclusive experimentando junto aos espíritos. Existem perguntas no Livro dos Espíritos que foram feitas mais de uma vez, de forma diferente, para ver se os espíritos, o mundo espiritual, respondia para ele da mesma forma. E embora a linguagem ou a forma como foi respondido seja diferente, mas o conteúdo era o mesmo. Método experimental científico, utilizado por Kardec. Aí tem uma parte lá ainda, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, que ele fala sobre a diversidade de interpretações. O que foi que aconteceu?
por conta dos estudos realizados por Kardec, por conta do espiritismo já ter desabrochado, principalmente ali na região da Europa, apareceram muitos contraditores da doutrina. Aí, ele fala, no capítulozinho lá que fala sobre dos sistemas, no item que fala sobre dos sistemas, lá nas noções preliminares, ele diz assim, ó, quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, ou melhor dizendo, quando esses fenômenos se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a realidade deles e, mais ainda, sobre a causa que lhes dava origem. Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos han podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, muitos sistemas aconteceram. Aqui uma observação mais atenta viria a dar o justo valor. Então, assim, Kardec também sofreu muito com as ideias contraditórias em relação ao seu estudo, em relação àquilo que o Espiritismo estava apresentando, ou que os Espíritos estavam apresentando para ele. E ele traz aqui para a gente esse cuidado, esse zelo que a gente tem que ter quando a gente está estudando, para a gente não deixar, inclusive, noções preconceituosas ou noções enraigadas ainda muito no catolicismo ortodoxo, prejudicar o nosso entendimento, a nossa visão a respeito de mediunidade. E qual é o objetivo, então, Max, do Livro dos Espíritos? Ou melhor, desculpe, do Livro dos Médiuns. Qual é o objetivo do Livro dos Médiuns? A segunda parte do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, ela tem 32 capítulos. 32 capítulos e no final ainda tem um vocabulário espírita. Porque Kardec era muito generoso como professor que era também. Aquelas palavras que as pessoas, ele imaginava que as pessoas não iam entender, ele colocou no vocabulário. Caridade. Livro dos Médiuns, seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica e dirigir-lhe o emprego de modo útil. Está lá na introdução. Mas também adverte que ninguém suponha encontrar no Livro dos Médiuns, isso é importante, gente, ninguém supõe encontrar no Livro dos Médiuns uma receita universal e infalível para formar médiuns. Eu quero me tornar médium. Vou começar a ler o Livro dos Médiuns e vou me tornar médium. Não é assim. Está aqui a advertência de Kardec, viu, gente? E tem um detalhe até em relação a isso que ele observa, quando ele diz que a faculdade mediúnica, ela independe da moral do médium. Então, a mediunidade pode surgir numa pessoa branca, negra, amarela. Ela pode surgir numa pessoa muito abastada, como também numa pessoa muito simples, pobre, humilde. Ela pode aparecer numa idade mais avançada, mas também pode aparecer até na criança. Como ela é um atributo do espírito e o espírito precisa passar pelas experiências que precisa através da mediunidade, ela pode aparecer a qualquer um, em qualquer lugar, independentemente de classe social, do que quer que seja. Existem, para a gente aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês, existem aqui alguns tipos de comunicações. Kardec traz em O Livro dos Médiuns alguns tipos de comunicação para a gente já começar a se familiarizar com a mediunidade. Aí ele fala, por exemplo, aqui, comunicações grosseiras, quando concebida em termos que chocam o decoro. Comunicações dessa natureza só podem por vir, obviamente, de espíritos de baixa condição espiritual, cobertos das impurezas da matéria e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros. É simples. A comunicação que vai ser dada, dependendo da natureza da pessoa,
você vai identificar, vai investigar se ela é uma comunicação grosseira, se ela é uma comunicação benevolente, uma comunicação séria, se é uma comunicação frívola ou não. Inclusive, sobre as comunicações frívolas, ele diz assim, ó, as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do que maus, e que nenhuma importância dão ao que dizem. Às vezes o espírito é brincalhão, zombeteiro e tudo, ele está ali dando uma comunicação, ele não quer fazer mal a ninguém, não. Ele faz isso porque é da natureza dele, ser brincalhão, zombeteiro. Mas ele não tem a natureza má, ele não quer, na verdade, ele não tem interesse nenhum em prejudicar ninguém, não, prejudicar a pessoa, não. Simplesmente ele acha que o que ele está fazendo é o natural, é normal, faz bem a ele, brincar, zombar das coisas. Aí Kardec vem falar sobre as comunicações sérias. E tem uma particularidade bem curiosa em relação a essas comunicações sérias. Ele diz assim, ó, as comunicações sérias são ponderadas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Quando uma comunicação é isenta de frivolidade e de grosseria e objetiva a um fim útil, ainda que de caráter particular, podemos considerá-la uma comunicação séria, mesmo que seja de caráter particular. Como nem todos os espíritos são igualmente esclarecidos, existem coisas que o comunicante pode ignorar e sobre o que pode enganar-se de boa fé. Então, assim, lembram da comunicação que eu recebi sem pedir de um espírito amigo que queria levantar o meu astral? Eu não sei em que nível espiritual se encontrava aquele amigo. Mas ele estava agindo ali da forma como escreveu, com muito boa fé, querendo realmente interessado no meu soerguimento. Às vezes, a gente tem muito boa fé para ajudar o outro, mas a gente não tem, às vezes, conhecimento suficiente para isso. É como, às vezes, um socorro que você vai fazer a alguém. Você está ali compadecendo do sofrimento de alguém que está, por exemplo, em ataque de epilepsia, como já nos ocorreu. E você não sabe o que fazer. Não, você quer ajudar, mas você não sabe o que fazer. Isso pode acontecer. Não é tão somente a boa vontade que vai dar aquele melhor resultado em relação ao bem que você vai fazer, não. É por isso que nós, espíritas que somos, precisamos cada vez mais estudar para melhor aprender e conviver para aprender a amar. Está aí o lema dos grupos de estudos do ESG, do Jefa. Estudar para melhor aprender e conviver para aprender a amar. A gente vem para o ESG, a gente vem para os grupos de estudos do Jefa para a gente melhor aprender. E com isso também, convivendo uns com os outros, aprender a amar. Vejam o valor que tem o estudo para essa casa. E existe ainda, gente, as comunicações instrutivas. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer, ministrado pelos espíritos sobre as ciências, a moral ou a filosofia. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito comunicante. Comunicações sérias. Imaginem vocês, a gente está aqui agora e de repente a nossa irmã Euze ou meu irmão Severino dizer assim: Max, o espírito de Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes está aqui e ele quer falar. Então, com certeza, se é o espírito de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele tem alguma comunicação importante e séria para nos passar. Essa é a característica das comunicações sérias. Para a gente também ainda conhecer um pouquinho a respeito desse conteúdo do livro dos médiuns, lá diz que o médium é a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e o homem, e que é a faculdade que tem o ser humano de servir de ponte
entre os dois planos de existência, o plano dos encarnados com o plano dos desencarnados. Ela é uma faculdade orgânica. Todos nós podemos ser médiuns, né? Uns mais, outros menos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ou melhor, na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16 a 21, fala que no final dos tempos, todos profetizarão. Então, assim, no final dos tempos, todos nós nos reconheceremos como médiuns. Atos dos Apóstolos. Aí a gente tem na mediunidade, a mediunidade de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Os efeitos físicos, eles dependem muito, gente, de uma substância que todos nós temos em nosso corpo, chamado ectoplasma. Esse ectoplasma, ele atua através de uma energia psíquica. E ele produz fenômenos de materialização, produz fenômenos de levitação, pode produzir fenômenos de levitação, de voz direta, na qual os espíritos falam e todo mundo escuta, como já aconteceu e está lá relatado na nossa Bíblia. Essa capacidade ectoplasmática faz também as mesas girarem. Lembram das mesas girantes lá no começo da história do Espiritismo? Fazem objetos serem transportados e fazem também pessoas levitarem. Existe um médium extraordinário chamado Daniel Douglas Home. Vocês podem encontrar na internet, inclusive, fotos dele levitando. Ele tinha um poder mediúnico tão aguçado que ele era capaz, gente, de levitando, sair daqui levitando, pegar o corredor e ir lá para frente. Isso foi constatado cientificamente. Isso está na história do espiritualismo e do espiritismo como um todo. Daniel Douglas Home. E os efeitos inteligentes? A gente tem nos efeitos inteligentes os fenômenos que acontecem, né, à esfera do nosso psiquismo. Então, assim, é a vidência, é a audiência, a psicografia, a psicofonia, que é a capacidade de você falar através de um espírito, a pictografia, que é a capacidade de você pintar, fazer quadros, bonitas paisagens. Tudo isso são os fenômenos físicos e inteligentes que um médium pode desencadear ou que ele pode até oferecer. Aí, por conta da mediunidade ser inerente ao ser humano, em toda a história da humanidade, sempre tivemos grandes médiuns, né? Alguns dos apóstolos eram médiuns. Lá no santuário de Delfos, na antiga Grécia, viu? Se praticava a mediunidade. Nos templos antigos. E a gente tem também os profetas judeus, que também eram médiuns, né? Bom, no século XIX, para que o espiritismo acontecesse, as irmãs Fox foram essas primeiras médiuns responsáveis pela divulgação do fenômeno espírita. Porque foi através delas, das irmãs Fox, que o espiritismo desabrochou, que o espiritismo veio surgir e veio aparecer. Aí hoje a gente tem médiuns extraordinários, né? Divaldo Pereira Franco, a gente teve Chico Xavier, Vera Lúcia Marinzec, Ivone do Amaral Pereira, que deram contribuições maravilhosas à doutrina espírita através da sua mediunidade. Agora, um médium foi especial. Ele foi extraordinariamente especial. E eu estou falando de Jesus de Nazaré. Nosso mestre, amigo, nosso maior exemplo, guia para toda a humanidade. Então, assim, a mediunidade de Jesus era tão extraordinária que, em alguns momentos, ele ficou conhecido como o Senhor dos Espíritos. Aí, assim, quem vai estudar a doutrina espírita, quem vai estudar os fenômenos mediúnicos, passa a compreender um tantinho mais, um tantinho melhor, a respeito do que aconteceu nas bodas de Canaã, ou Caná, onde Jesus se utilizou do fenômeno físico para transformar água em vinho. A gente vai entender que lá no lago de Genezaré, Jesus se utilizou da levitação e do controle dos elementos quando ele amainou, ou quando ele apaziguou as águas. O cego de Jericó foi por ele felicitado no exercício da mediunidade curadora. O paralítico de Cafarnaum, ele foi curado
através de um trabalho feito por Jesus com imposição de mãos, no qual esse paralítico se livrou de espíritos que o obsediavam. Jesus também favoreceu os companheiros dele com a mediunidade da psicofonia poliglota. Por isso que tem aquela história lá de Pentecostes, né? Onde todo mundo falava diversas línguas, mas todo mundo se entendia. E no dia também em que Jesus se apresentou aos seus seguidores de forma radiosa, né? A emanação perispiritual de Jesus se apresentando lá. Então Jesus é para nós essa criatura extraordinária, esse médium extraordinário, que trouxe para a gente a leitura psíquica, trouxe para a gente a visão à distância, ele trouxe para a gente o entendimento da voz direta, da transfiguração, da cura à distância, da materialização e da previsão do futuro. Essa história aqui, gente, da voz direta, eu acho extraordinária. Porque, assim, está lá na nossa Bíblia que no dia do batismo, né, todos ouviram uma voz emanando do céu que dizia assim: esse é o meu filho amado, a quem muito me comprazo. Então, assim, todos esses fenômenos mediúnicos, se bem estudados através do livro dos médiuns, vai trazer para a gente, assim, uma melhor compreensão de toda essa fenomenologia, para que a gente também possa, através dele, do estudo aprofundado, arrancar de nós essa ideia muito enraizada de sobrenatural. Deus não derroga suas leis. Não existe nada de sobrenatural. O que existe ainda é a nossa ignorância em relação aos fenômenos naturais, os quais a gente ainda não consegue perceber. Então, assim, esses foram alguns dos fenômenos, esses que eu acabei de citar em relação a Jesus, que fez com que ele honrasse a mediunidade. E como prometido a vocês, quando a gente terminou de preparar esse trabalho, a necessidade de escrever veio. Nem sempre é assim, mas naquele dia ela se apresentou. Aí eu quero mostrar para vocês, demonstrar para vocês com essa mensagem aqui, o quanto os benfeitores amigos espirituais se aproximam de nós quando a gente está com boa vontade para trabalhar. E o quanto eles podem ser lúdicos, quanto eles podem ser inteligentemente apresentados para nós através das nossas humildes e parcas percepções. E eu e eles, ou nós, a gente escreveu aqui, para a gente encerrar a exposição de hoje, essa mensagem que eu gostaria muito que ficasse nos corações e mentes de vocês, para que vocês possam se interessar cada vez mais em estudar mediunidade através desse livro dos médiuns. Dissemos assim: do céu veio a ordem, era hora de revelar. O Espírito vence a morte, que Jesus veio mostrar. Com o livro dos médiuns que Kardec ofereceu, aprendemos com os outros que a morte não venceu. A instrução nos revela nova vida a experimentar, com o amor vencendo a morte, com os médiuns a entregar. As verdades consoladoras que o livro nos entrega são lições para toda a vida que a vida nos revela. Que Deus, nosso Pai, Jesus de Nazaré, Francisco de Assis, possam conceder a cada um de nós o desejo sincero do estudo, abençoando o nosso desejo sincero de estarmos parabenizando esse livro amigo que na próxima segunda-feira vai estar completando 163 anos. Fiquemos todos em paz.